Hello stars, how are you? There, how are you? Então, pessoal, a aula de hoje é sobre there is e there are. Primeira coisa que nós temos que prestar muita atenção aqui é na pronúncia, né? There não é there, não é there com som de D. É um som que só tem na língua inglesa, não temos na língua portuguesa. Então é there. There is, there are. Ok? Eu costumo dar uma dica para os meus alunos que é o seguinte: para você saber se você está pronunciando TH corretamente, usa uma folha. Quando você coloca a folha aqui, se você falar corretamente, there, ó, there, a folha mexe. Agora, quando você fala errado, there, ela não mexe. Por que ela não vai mexer? Porque não saiu o ar aqui entre os seus dentes. Então, there, sai ar. There, não sai. Ok? Então, faz esse teste aí, vai treinando para você praticar bastante a pronúncia do there. A folha mexeu, tá saindo vento, então tá certo. A folha não mexeu, você tá falando de. Então, é there. Combinado? Pessoal, então, olha, depois dessa dica de pronúncia aí, que é muito importante, vamos entender primeiro essa palavra aqui. There, sem o is e sem o are. There pode ter aqui 3 sentidos. Dá uma olhada no primeiro. Wait there until I get back. Wait there, ok? Igual eu falei pra você. How are you? There. É um significado. Olha a outra. There, that didn't hurt so much. Did it? There, it didn't. E essa aqui. There are stars in the sky. There is a spider in the bath. Ok? Então, você vê aqui o there utilizado em 3, situações diferentes. Na primeira, é uma interjeição. Então, ela vem no começo da frase ali, né? There. E ela pode significar o quê? Pronto. That didn't hurt so much. Ok? A segunda é um adverb. Por quê? Ele vai, influenciar aqui no verbo. Então, eu falo wait until I get back. Mas aqui eu modifiquei, não modifiquei o verbo, mas eu disse como, né? Wait there, where, Falei onde você espera. Wait there until I get back. Então, ele funciona aqui como adverb, dizendo, onde você deve esperar. E o primeiro caso, que ele vai funcionar como um pronoun. E é o caso que nós vamos estudar hoje. Por que ele vai funcionar como um pronoun? Ele vai introduzir o sujeito da fala, tá? Então, there is a spider in the bath. There are stars in the sky. E nesse sentido aqui, ele vai ter um sentido de existe, existem, o sentido do verbo haver. Então, tem uma aranha, existem estrelas, ok? Esse vai ser o sentido dele ali, juntinho com o verbo to be. E eu acho que aqui você já matou a charada da diferença do there is e do there are. Muito bem. Mas vamos lá, gente, para tirar toda a dúvida aí. Então, ele vem introduzindo a frase, funciona como um pronoun. E aqui você tem o singular, tem o plural. Lembra quando a gente estudou o verb to be, que nós estudamos também o subject pronoun? Então, a gente tem o subject pronoun, que é o it. O que o it faz? O it, ele é utilizado para coisas e animais. Então, se eu quero dizer que alguma coisa existe, ele tá ali, tá no pronome it. Mas aqui no caso, o que eu quero que você lembre do it é justamente qual verb to be que você utilizava com it no singular? O is, muito bem. E qual que é a terceira pessoa do plural? They, They é a terceira pessoa do plural. Qual que é o verb to be que você utiliza com they? Are. Então, é por isso que você tem o is no singular e o are no plural. E o there também vai funcionar aí, substituindo esse pronome it e o pronome they, tanto no singular como no plural, porque ele vai trazer esse sentido de que alguma coisa existe, ok? Agora, olha aqui. There is no singular. There is a restaurant near here. Is there a restaurant near here? E aí a gente fez o quê? Trouxe o verb to be aqui para frente do there para poder fazer a interrogative. Porque verb to be é uma coisa poderosa, que é por isso que a gente tem que dominar ele, porque é muito conteúdo envolvendo verb to be aí. Tudo precisa do verbo ser e estar. Então, a gente tem que saber utilizar ele corretamente. Então, olha só. O is, é um verb to be e ele tem o poder de fazer interrogative, ele tem o poder de fazer negative. Então, olha só. There is not a restaurant near here. Ok? E agora, se a gente vai falar um pouquinho do plural. No plural, já vamos começar aqui com a question. Você tem o quê? Are
there are 4 restaurants near here. Você inverte ali e você tem o plural. Porque se eu falo 4 restaurants, né? Agora não é mais is, é plural. Então eu vou utilizar o are. Very good. E na afirmativa? There are 4 restaurants near here. There are 4 restaurants near here, ok? E como é que fica a negative? A negative, there are not 4 restaurants near here. Veja que eu coloquei for justamente para lembrar você que está no que, gente? No plural. Yes, so are is the verb to be in the plural form. Agora, gente, respondendo a perguntas, né? Mais uma vez o nosso verb to be aqui resolvendo a vida. Ele faz a question e ele mesmo responde. Então, is there a restaurant near here? Você pode dar uma short answer. O que é short answer? Uma resposta curta, porque você está aqui, né? A pergunta começou com verb to be. Quando a pergunta começa com verb to be, você simplesmente responde yes or no. Você só afirma ou nega. Porém, quando ela começa com what, when, why, você tem que dar uma informação de volta. Então, você vai ter que dar uma resposta completa. Então, aqui com is, there, você vai poder dar uma short answer. E aí você tem yes, there is. Você tem no, there is not. E como é que é a contração? No, there isn't. Ok? E aqui, are there 4 restaurants near here? E aí, temos 4 restaurantes near here? Are there? Né? Yes, there are. No, there are not. E a contraction? No, there aren't. Então, aqui você tem o quê? Uma short answer. Yes or no answer is a short answer, utilizando o verb to be, porque ele é poderoso, faz pergunta, faz afirmação, faz negativa, enfim. Agora, eu quero mostrar para você uma diferença aqui. Lembra que eu falei para você do it? Então, o it, né, é o pronome lá que a gente utiliza para a terceira pessoa do singular. E o they para a terceira pessoa do plural. Eu trouxe só o it aqui para você já entender a ideia, que existe uma diferença enorme entre essas duas frases. Talvez não tão grande assim, mas é uma diferença significante. É muito diferente eu falar there's a book on the table e eu falar it's a book on the table. Consegue perceber a diferença? Quando eu utilizo o pronome it aqui, eu estou dizendo que é um livro sobre a mesa, tá? Agora, quando eu falo there, eu estou dizendo que existe. Então, acaba sendo diferente eu falar tem um livro na mesa e é um livro lá na mesa. Porque é um livro na mesa, eu estou identificando qual objeto que está sobre a mesa. Então, eu utilizo o it. Agora, se eu quero falar, tipo assim, não, tem um livro lá na mesa, pega lá. É there, ok? E no mesmo caso aqui, se você quiser utilizar o they, né? Então, se fosse there are books on the table, eu, né, teria o significado de existem livros lá na mesa, pega algum para você. Agora, se eu falar they are books on the table, eu falaria o quê? Que na mesa tem livros, né? Que tá lá é livro. São livros lá na mesa. Você perguntaria, o que é aquilo lá? São livros. They are books, ok? Então, gente, fica aí essa dica, tá? E vamos falar um pouquinho aqui já para finalizar sobre as contractions. Então, there is a book, there's, there is not, there isn't, e aí, there are. Essa contração aqui, ela existe, mas muitas pessoas evitam ela porque o som fica there are 2 books on the table, ou seja, fica 2 are, né? There are 2 books on the table. E there are not ou there aren't. Ok? Essas são contractions. Now it's your training time. Get ready to your conversation class. See you there. Bye bye.